Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vagando e Divagando. Hoje é a primeira segunda-feira do mês e eu tirei esse dia para falar das minhas leituras de março. Antes de apresentar para vocês os livros que eu li no mês de março, eu quero falar que eu estou muito feliz com a minha frequência de leitura. Foram 4 livros e um mangá lidos esse mês. E eu só não li o quinto livro porque eu andava tão cansada que eu entrava no ônibus e me dava um sono que eu não conseguia ler. A leitura se arrastava, então terminei de ler o livro no mês de abril e ele vai entrar na conta dos livros de mês de abril. Apesar do vídeo de hoje ser um conteúdo mais curtinho e mais leve, eu peço a todos que curtam e compartilhem para o conteúdo do Vagando e Divagando continuar chegando cada vez mais longe. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo que a gente postar. Bora lá saber quais foram as minhas leituras de março? O primeiro livro que eu li no mês de março foi A Camareira, da Anita Prose. Para quem não se recorda, eu recebi esse livro na caixinha de fevereiro do Intrínsecos. O livro, né, é narrado sobre o ponto de vista da Molly, que é a nossa protagonista, que é uma camareira de um renomado hotel. O que acontece? A Molly, né, falando um pouco da personalidade dela, ela perdeu a avó muito recentemente, então ela não está acostumada com a falta que a avó dela faz. E a Molly, ela tem sérios problemas para compreender as expressões faciais das pessoas, o que faz com que ela, possamos dizer assim, seja um tanto quanto ingênua. E era a avó dela que ajudava ela a decifrar o que as expressões de cada pessoa, né, significavam. Hoje, em plena sua rotina dentro do hotel, ela entra no quarto de um dos maiores hóspedes, né, num hóspede frequente, e o encontra morto na cama, né? E a trama toda começa a se desenrolar a partir desse mistério. Quem foi que matou, né, esse grande figurão? E o que vai acontecendo com a Molly nesse meio tempo? Você vai vendo ela se enfiando em confusão atrás de confusão, justamente pelo problema dela ela acabar confiando nas pessoas erradas. E assim, a forma como as coisas vão se desencadeando, cada hora a gente é levado a pensar em um assassino, né? Como quase todos os livros desse gênero, né? E a Molly, ela vai se enrolando, se enrolando, se enrolando, por quê? Por causa dessa questão dela de confiar nas pessoas. E quando a gente vai ver, a Molly cai dentro de um grande esquema onde ela não tem saída, porque ela começa a mentir para proteger algumas pessoas, começa a confiar em algumas pessoas, e nisso ela acaba sendo vista como suspeita de assassinato. Eu, como grande fã desse gênero de dramas policiais, romance policiais, gostei muito da forma como a história se desenrolou. Eu acabei não gostando muito do final, né? Porque eu ia falar uma coisa, mas deixa quieta, senão eu vou acabar dando spoilers. Eu acabei não gostando muito do final e por isso ele acabou não se tornando um dos meus livros favoritos. De toda forma, ele é um livro que ele é muito rápido de ser lido, a leitura flui, ela é muito interessante, não tem como você não se ver envolvida devorando páginas e mais páginas desse livro, né? Se não fosse pelo final, ele teria se tornado um dos meus favoritos, né? Não, não consegui, assim, deixar essa questão passar, porque você acaba tendo uma questão que, assim, não condiz com a personalidade da Molly que foi construída em todo o decorrer do livro. E aí você para e pensa assim no final, poxa, mas a Molly foi capaz de fazer isso? Mas, gente, não sei se eu falo, não sei se eu falo bem, eu vou falar, né? A Molly não é culpada, tá, gente? Mas o final da história tem uma parte que, assim, me deixou bem chateada, bem insatisfeita, pensando que poderia ter sido melhor trabalhado para Molly chegar naquele tipo de comportamento no final do livro. Mas fazer o que? Acontece, né? É um romance de estreia, talvez tenha muitas coisas para Anita Prose melhorar ainda no seu trabalho. O segundo livro da minha lista de leituras não tá aqui na minha mão porque, esperta como eu sou, eu fiz o favor de emprestar o livro antes de gravar esse vídeo, né, minha gente? Eu devia ter segurado ele até o dia da gravação do vídeo porque a pessoa nem estava com tanta pressa assim.
mas eu estou falando de A Garota que Você Deixou para Trás, da Jojo Moyes, que tem um vídeo meu comentando sobre este livro aqui no canal. Eu vou deixar em um dos cantos aqui nos cards para vocês darem uma conferida. Justamente por eu ter feito um vídeo tão longo, fazendo comentários e tudo mais sobre como foi, não só sobre o livro, mas como foi a experiência de ler o livro, eu não vou me prolongar muito aqui, né? Depois de dias tendo lido esse livro, eu continuo achando a experiência de ter lido este livro nesse momento extremamente emocionante, extremamente marcante, e o que me faz pensar que o resto da minha vida, quando se eu falar em Jojo, vai ser um dos primeiros livros que vai vir à minha mente. Então passem lá no vídeo, vejam todos os comentários, conheçam melhor a história, né? E deixem lá seus comentários. Vai ser legal saber o que vocês pensam sobre a minha opinião. Com a minha terceira leitura do mês, eu também pretendo ser breve na apresentação dela, porque eu tenho planos, né, de fazer um vídeo falando sobre essa leitura, e assim, essa leitura de um modo geral. Porque eu tô falando do mangá Paradise Kiss. Mais exatamente, eu li o quinto e último volume, né? Bom, gente, ó, não tá ao contrário não, tá? Pra quem não conhece mangá, a gente lê de trás pra frente, né? E aliás, olha só que coisa mais linda, né? A capa dessa edição final. Eu não gosto muito de verde, mas esse verde ficou maravilhoso. Eu não vou entrar muito em detalhes porque eu pretendo fazer um vídeo falando, comentando sobre os 5 volumes, né? Comentando sobre a experiência de ler de uma forma mais profunda. Não dá pra pegar um volume só de um mangá e contar a história. Eu só sei o que eu posso dizer pra vocês. Ele é a conclusão. Paradise Kiss, ele é um daqueles romances adolescentes, né? A Ai Awazawa, sempre falo o nome dela, Ai Yaozawa, enfim, né? Que é a autora de um mangá também que eu gosto muito, que é Nana, que infelizmente foi interrompido e ela não finalizou, né? Faz aquele trabalho com o romance, naquela coisa de questão adolescente, mostra todo o desabrochar do George com a Caroline, né? O nome da menina não é Caroline, mas ela chama de Caroline e eu peguei o hábito, nem lembro o nome da protagonista, né? E ele acaba sendo um mangá com um final que me deixou surpresa, né? Apesar de ser um romance, apesar de ter um final daquele e foram felizes para sempre, foi um final e foram felizes para sempre de uma forma completamente inesperada, né? Se eu para eu pegar e falar desse volume, eu tenho que voltar em todos os volumes, então eu achei melhor fazer um vídeo separado, mas o que eu posso adiantar é que todos os volumes da Paradise Kiss entraram para as minhas leituras favoritas, apesar de ter alguns pontos que hoje em dia, assim, né, com a minha maturidade, porque isso aqui foi publicado há 20 anos atrás, são difíceis de tragar, mas aí eu vou deixar para falar tudo isso num vídeo futuramente, fazer uns comentários bem legais, dizer o que me incomoda, né? Enfim, vamos seguir o barco por aí, né? E vamos para minha próxima leitura. Em minha próxima leitura tem influência do Wesley. Eu tenho que falar para vocês aqui uma coisa que eu deixei num dos comentários dos vídeos do Wesley. O Wesley tem sido responsável por me fazer gastar mais com livros que o próprio pessoal de marketing das editoras, né? Ele tem colocado coisas muito boas em pautas e eu estou acatando, eu estou achando muito boas dicas de leitura dele, estou indo nessa, né? E eu estou falando, né, desse livro aqui que eu peguei como dica dele, de O Museu da Meia-Noite. Tem vídeo aqui no canal, depois se vocês quiserem, vão lá dar uma olhadinha. E esse livro entrou muito, mas muito, muito, muito fácil para a minha lista de favoritos. Ele é um livro de fantasia, escrito por uma autora brasileira, que eu achei assim que ele foi muito bem construído em seus conceitos e suas explicações sobre como a magia funciona, sobre o que está acontecendo no mundo, deixou a trama bem clara e o que eu gostei principalmente nesse livro é a questão de como o desenvolvimento dos personagens, porque cada um deles tem características muito peculiares e além de ter essas características extremamente peculiares,
vamos dizer assim, eles são personagens que são vistos como extremamente poderosos e ainda assim eles têm um lado humano, eles têm a fragilidade deles, eles têm os defeitos deles, eles têm os medos deles. Eu achei isso super legal, porque normalmente quando você tem um personagem, ai meu Deus do céu, como esse personagem é foda, como esse personagem é poderoso, tipo, você não vê um lado humano nele. Ele não tem medo, ele não tem receio, ele não tem nada, ele só tem a arrogância e o orgulho dele, e às vezes, dependendo de como essas coisas são trabalhadas, o personagem fica chato pra caramba. E aqui não. Você vê pela própria Charlotte que tá se descobrindo que ela é uma pessoa que é capaz de. Incapaz, né, de andar sem tropeçar no próprio pé. E ela tem um puta poder dentro de si e ela ainda é aquela coisa humana, humilde, né? É um livro que vem com avisos de alertas de gatilhos de para quem tem problema com pânico e ansiedade. São coisas que são muito bem mostradas e documentadas. Os personagens, né, têm claramente os seus problemas, mas ainda assim eu gostei bastante, né? Defeitos. O livro tem, como concordo com todos os defeitos que o Wesley colocou, né, na construção do enredo, pontos que ficaram confusos. Só que, quando eu conversei com o Wesley um dia, né, quando a gente estava tentando gravar o vídeo dos Bridgertons e não deu certo, eu dei uma grande colher de chá para a escritora, porque assim, ele é um livro, né, escrito de forma independente, né? Eu tô falando muito, né, gente? Oh, meu Deus, quando eu perco a linha de raciocínio, eu sempre faço isso. Ele foi um livro escrito de forma independente. A autora não teve escrito e publicado. A autora, né, não teve uma editora de peso por trás dela para dar um suporte, né? Para pegar e falar assim, ó, oh, faz esse caminho, faz isso, faz aquilo outro, não. E assim, eu acho isso super legal, né? Essa tendência, né? De as pessoas conseguirem se publicar, porque são coisas muito boas, apesar de não chegar no nível que elas poderiam, que em tempos antigos, 10, 15 anos atrás, elas ficariam na gaveta porque ninguém conseguiria publicar, né? E a Caroline pegou e publicou, tem assim os pontos para melhorar, que a gente espera que no próximo livro eles sejam melhorados, que ela tenha uma evolução, mas é tão bom que você, eu espero assim que alguma editora abrace a Caroline com carinho, não sei se é a intenção dela, né, de ir atrás de uma editora futuramente e tal, mas que assim, como editora, abrace ela com carinho, ajude ela a fazer esse trabalho crescer, porque o mundo que ela criou para o Museu da Meia-Noite, ele tem muito potencial de se expandir e trazer coisas muito boas, né? É aquele livro que eu gostaria de ver o universo bem expandido, né? Gostaria de ver chegar mais longe, gostaria de ver pessoas mais lendo, que eu gostaria de ver ele se transformar numa série, num filme, ou seja lá o que fosse. Esse livro, assim, vai ser um dos meus favoritos de fantasia e vai ser daqueles livros que eu vou pegar, erguer cartaz, fazer propaganda e falar para todo mundo porque é muito bom. Mesmo com os defeitos dele, ele é muito bom. E eu imagino quanto a Caroline vai evoluir, vai melhorar daqui para frente e os próximos livros vão ser muito bons, porque ela já começou com um caminho que não é qualquer um que começa. Eu tinha me esquecido que hoje é final do Paulistão. Me lembrar agora que eu tô gravando um vídeo e começaram a chegar as amigas da minha prima fazendo barulho no quintal. Tô quase finalizando, falta só um. Vocês me perdoem se vocês ouvirem algum barulho indevido no meio dessa gravação, por favor. E para minha última leitura do mês de março, eu tenho que, antes de mais nada, dizer que eu estou orgulhosa de mim mesma, porque mais uma vez eu tinha prometido que eu leria todos os livros do Intrínsecos que fossem enviados no decorrer do ano. São apenas 3 meses de leitura, 3 livros recebidos, mas eu já li os 3 livros desse ano. Tomara que eu consiga manter essa meta. Então, o último livro que eu li no mês de março foi Os Abismos, da Pilar Quintana, né? Que foi o livro que eu recebi na caixinha de março, né, galera? O que acontece com os abismos, né? Os abismos, ele basicamente falam dos abismos que se formam na vida das pessoas. Ele é narrado pelo ponto de vista de uma garota de 8 anos que se chama Cláudia, e sua mãe também chama Cláudia, né? Essa é uma curiosidade sobre o livro. Tanto é que, se você lê, né, sem prestar atenção, às vezes você corre o risco de não saber o que está acontecendo, né, por causa desses nomes similares.
Mas enfim, o livro todo ele corre, né, como um relato do dia a dia da Cláudia, a filha de 8 anos, né? Ele é uma narrativa do corre-corre, sabe? Eu percebi que ele, assim, os assuntos que foram trazidos em pauta pela Pilar Quintana, eles vieram de uma maneira leve sobre a Cláudia narrando como foi o dia dela. É simples desse jeito. Como foi o dia da Cláudia, você vai vendo a história se discorrer. Ele é um livro com uma escrita muito leve, muito fácil de ser lido. Eu devorei ele, eu acho que eu li em 3 dias, se eu não me engano. No entanto, né, ver assuntos tão profundos sendo tratados pelo ponto de vista de uma criança de 8 anos que não compreende muito o que está acontecendo, é só mais um dia comum na vida dela, faz com que o livro não se torne muito marcante, né? Se não fosse pelo fato de eu ter lido a revista do Intrínsecos, que veio antes, eu não compreenderia. Eu não teria facilidade de compreender que os abismos tratados na história, eles seriam problemas com depressão que várias mulheres no enredo, né, tiveram. Algumas até chegando a, vamos dizer assim, um fim mais trágico, né? Algumas que você claramente ou desconfia que se suicidaram ou que fica claro que se suicidaram por causa da depressão. Assim, o tema é muito bom, mas o livro não falou comigo, sabe? Apesar dessa leveza toda, eu acabei dando 3 estrelas pro livro, porque o que acontece? Por ele ter sido uma narrativa de uma coisa corriqueira, ele é um livro que daqui a alguns tempos vai sumir da minha mente. Eu não vou conseguir lembrar. Para mim vai ser o relato da vida de uma criança. Enfim, eu entendo a profundidade do livro, entendo a importância do livro, mas infelizmente o livro não conversou comigo. Não é um livro, por exemplo, que eu recomendaria sobre o assunto. Não é um livro que eu vou lembrar dele futuramente. Enfim, eu acho que poderia ter sido melhor, apesar desse ser um livro premiado. Mas é aquela, minha opinião. Não funcionou para mim, mas pode funcionar para você. Como qualquer coisa. Eu posso dizer aqui que eu amei o Museu da Meia-Noite e você achar uma série de defeitos e tá tudo bem. O que importa é a gente respeitar um ao outro e às vezes até conversar, né? E mudar de opinião, né? Ver coisas que a gente não tinha imaginado. Então é isso, divagadores. Eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Me diga aqui nos comentários se você já leu algum desses livros, se você leu até mesmo um mangá que eu coloquei aqui hoje, né? O que você achou, se você tem planos de ler algum desses livros. Conta aqui pra mim, vai ser legal a gente saber. Eu vou ficando por aqui. Beijinhos e até a próxima. Tchau, tchau.